Então, afastado da igreja, não de Deus. Eu respondo, isso é o maior fake news de todos os tempos. Isso mesmo, fake news. Não tem como servir ao exército e não comparecer ao quartel. Não tem como você falar que é cristão, que serve a Deus, e não comparecer ao lugar que ele mesmo constituiu como casa onde se reúnem os santos, o templo, casa de Deus, que era a ideia desde o Antigo Testamentário, o templo onde os santos se reúnem para buscar a sua presença, para manterem a comunhão uns com os outros e não ter comunhão com uns com os outros. É preciso ter comunhão, mesmo porque existem coisas que Deus colocou na terra para serem conexões com o céu. Por exemplo, Êxodo capítulo 3, a conexão da terra com o céu para Moisés foi o quê? A sarça. A conexão de Samuel com Deus foi o templo em Siló, na casa de Eli, quando as visões eram raras e não eram manifestas, e os filhos de Eli eram prevaricadores, prostitutos espirituais. Pessoas que faziam outras no lugar que deveriam conhecer a Deus, terem ódio, ojeriza, ranço do Deus que se manifestava ali. E aí eu preciso falar sobre esse assunto, afastado da igreja, não de Deus, e lembrar com você, nas Sagradas Escrituras, falando de Bíblia, alguns textos. Eu vou citar dois aqui. Primeiro, Hebreus 10, verso de número 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Outra referência bíblica, Mateus capítulo de número 18, verso 18, justamente na perícope que Jesus vai nos ensinar sobre o perdão do pecado de um irmão, escrito está, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O problema de muita gente hoje é que eles estão viciados em ir ao templo, eles são marionetes de denominações, pessoas que são teleguiadas e que muitas vezes não entendeu o que é ser igreja. Ir ao templo não te faz igreja, mas é impossível você, sendo igreja, não ir ao templo. E eu pontuo pelo menos duas razões para uma pessoa ser desigrejada. Uma delas, dentre muitas, é, primeiro, a pessoa que sofreu abuso de autoridade eclesiástica. Muitos líderes hoje abusam da fé alheia. Muitos líderes hoje manipulam, eles trabalham a mente do seu membro. Muitas vezes eles são tiranos com alguns membros e eles vão de tirania em tirania saqueando o seu membro, até o cara não ter mais nada, ficar só no bagaço e jogar fora. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque tem muita gente doida dizendo que é líder, Deus nunca a levantou como líder. Gente malandra, que abusa da fé. Gente que é 171 e se puxar, vai preso, irmão. Vai preso. Porque o cara é tudo, menos crente, menos pastor, menos líder. Me constrange isso porque eu sou pastor. Sou pastor da Assembleia de Deus. E uma das denominações que mais tem apanhado nos nossos dias, no Brasil e fora, é as Assembleias de Deus. Então, eu sei do que eu estou falando. Segunda coisa, é quando o camarada começa a estudar a Bíblia, começa a se debruçar, e teologia, irmão, é bom isso para um, mas é ruim para outro. É um remédio que vai trazer cura para um,
mas é um veneno mortal para outro. Por quê? Porque a teologia, ela tem a teologia prática. Porque ela não é só estudo do academicismo, ela não é só a questão de ficar dentro da sala de aula. Ela é também ação. É o que nós chamamos de missiologia. Não adianta você conhecer e você não praticar. E aí a galera se acha muito bom porque começou a interpretar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, começou a estudar o grego, começou a estudar o hebraico, começou a estudar a semântica. Crítica textual, se o teu professor não for bom, tu vai beber águas do liberalismo. E aí o que acontece? Vai chegar na igreja dizendo, não, agora eu sou o cara, isso aqui não me pertence, esse grupinho, esse povo é ralé. Ué, que conhecimento é esse que você adquiriu que não te aproxima do teu irmão e que você nem quer compartilhar com o seu irmão? Que conhecimento é esse que você diz ter, que você não edifica outros que estão cambaleando na fé? Que conhecimento é esse que você diz ter, que você não fortalece o outro que está do seu lado, meu irmão? Larga de ser egoísta. E um dos grandes motivos que a galera sempre reclama é: antes eu era cego, eu não enxergava nada e todo mundo me pegava pelo braço e me levava para onde queria. Agora eu estou enxergando, agora eu sei o que é a Bíblia, agora eu sei o que é Deus, e não querem fazer parte da igreja. A Bíblia manda a gente congregar. Hebreus 10, 25 vai dizer: não deixe a sua congregação. Deus colocou coisas nessa terra como conexões com o céu, e uma delas é a igreja. Agostinho de Hipona, no livro Cidade dos Homens, da editora Voz, volume de número 2, ele vai fazer a diferenciação do termo igreja. Existe a igreja visível, a igreja denominacional, congregacional, batista, assembleia, presbiteriana e assim por diante. Agora existe a igreja invisível, que é mais visível que a visível. Sou eu, é você. E essa igreja é a igreja que o mundo vê a sua pregação sem o microfone, sem estar no púlpito, sem andar com a Bíblia na mão, você andando, trabalhando perto de uma pessoa. As suas ações falam muito mais do que um discurso público ou privado. As suas ações é a sua maior pregação. E o mundo te vê. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. E aí, quando a gente fala de desigrejados, eu vou falar aqui com muito cuidado, meu irmão. Não existe vida fora do corpo. Porque o outro texto que lemos, Mateus 18, 18, a Bíblia diz assim: tudo que estiver ligado na terra está ligado no céu. Aí você diz assim: não quero ser mais membro dessa instituição, vou ficar só em casa, sou Cristo em casa. E existe até uma rádio no nosso país que promoveu esse movimento de desigrejados. Isso mesmo, uma rádio dita evangélica que promoveu o movimento desigrejado no Brasil. E eles tinham lá o culto em casa. Eles até enviavam carteirinha para os camaradas que eram assíduos em ouvir aquela programação. E aí, a gente precisa entender que há uma necessidade de vida em Cristo. Há uma necessidade de vida entre eu e meu irmão. É lógico que há diferenças, é lógico que há temperamentos muito diferentes dos outros. Irmão, e o maior problema da igreja sou eu, é você. Vou repetir, o maior problema da igreja sou eu e você. Somos nós dois, porque aonde tem gente tem problema. E o nosso problema é que a gente se julga mais santo que o outro e acredita que o pecado do outro sim é pecado, mas o nosso não. E aí eu quero lembrar a você que a Bíblia nos convida a congregar. Essa é uma das conexões de Deus com o céu, a igreja, o templo. E é lá no templo que a gente mantém a comunhão uns com os outros. É lá no templo que eu conheço as cargas do meu irmão. E a Bíblia manda eu chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E, ou seja, se eu sou mais forte, ou me julgo ser forte, também ter paciência com os mais fracos. Suportá-los. Se possível, tende paz com todos. É a Bíblia. Só que, gente, aonde tem gente, tem tumulto. E enquanto a gente não entender que a gente é gente e que a igreja é formada de gente, a gente vai sempre continuar com esse pensamento pequeno. Não, eu não faço mais parte da igreja. Não, Jesus, eu tenho comunhão com Jesus. É o velho ditado. Sou católico, mas não sou praticante. Ah, eu sou crente, mas não sou praticante. A frase dos desigrejados hoje.
Aí quando manda partilhar o pão, eu quero saber quem é que vai ser o ministro que vai partilhar o pão. Quando você ficar doente, quem é que vai te visitar? Você vai visitar você mesmo? Gente, pelo amor de Deus, vamos levar Deus mais a sério. Lembrando a você que você pode também enviar a sua pergunta e interagir com a gente lá no Falando de Bíblia Oficial no Instagram, e a gente vai montar as enquetes da semana, vamos nos comunicar por lá, e eu espero você para a gente poder falando de Bíblia.